Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós vamos hoje meditar no nosso devocional da nossa Bíblia do Robert McCheyne. Você que não tem a nossa Bíblia, queira adquiri-la, acesse o nosso site marcasdoevangelho.com.br. Por esse método de leitura devocional que o Robert McCheyne desenvolveu, nós lemos por ano 2 vezes o livro de Salmos, 2 vezes o Novo Testamento e 1 vez o Antigo Testamento. Se você quiser nos acompanhar, agora teremos todos os dias um vídeo comentando a leitura devocional do dia. Deus abençoe você. Hoje é a leitura devocional do dia 29. Hoje nós estamos lendo Êxodo 40, João 19, Provérbios 16 e Filipenses 3. Hoje eu queria considerar com vocês um assunto que está em Filipenses 3, 7 e 8. Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu queria hoje pensar com vocês em um assunto, já que estamos passando um tempo difícil, e eu queria pensar em uma ideia. Você pode considerar as perdas? Já que esse tem sido um tempo em que nós temos visto as perdas, todos nós temos sofrido isso. Então eu queria pensar nesse tema. Você pode considerar as perdas. Por que nós podemos considerar as perdas, já que teremos, estamos tendo cada um na sua área devido a esse tempo de crise que o mundo está passando? E baseado na leitura de hoje, nós podemos considerar as perdas da seguinte forma. Primeiro, porque Deus habita em você. Exatamente é a ideia de Êxodo 40. Êxodo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Então, todas as obras que foram construídas são entregues a Moisés. E Moisés então começa a montar o tabernáculo. E ele coloca então lá a arca da aliança, por cima o propiciatório e os querubins. E aí coloca o véu, que divide o santo do lugar santos dos santos. Coloca a mesa dos pães. Depois ele coloca o candelabro ou candeeiro. Coloca o altar de incenso, que era o altar de ouro. Coloca o altar do holocausto, que fica no átrio do templo. E a pia, onde os sacerdotes lavavam nela todos os dias, as mãos e os pés antes de ministrar. E também montaram as tendas que cercavam a congregação, o véu que fechava e dava de entrada para o pátio e para o lugar santo, ou átrio, ou primeiro, o lugar santo dos santos e o lugar santo. Depois que Moisés monta tudo isso, ele vai ungir com o óleo da unção todos esses utensílios, como sinal de que são consagrados. Tanto os sacerdotes, os filhos de Arão, como Arão, são ungidos, porque eles são santos, porque são separados para um serviço específico, para ministrar no tabernáculo. E quando Moisés acaba de fazer tudo isso, o verso 34 diz que então uma nuvem cobriu toda a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de tal forma que as pessoas não podiam entrar, porque Deus estava vindo morar, então, em um lugar residencial, por assim dizer, no meio do seu povo, naquela casa, naquele tabernáculo. Então, por que nós podemos considerar as perdas? Porque Deus habita em você. Hoje, o local em que Deus habita não é mais um local físico. Hoje, Deus habita em nós, todos nós temos a habitação da Shekinah,
da presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que vem morar dentro de nós. No Antigo Testamento, Deus morava no meio do seu povo. Hoje, Deus mora no interior do seu povo. O reino de Deus está dentro de nós. Hoje, os santos dos santos, o naós de Deus, que era o templo, somos cada um, todos nós fazemos parte do corpo, do templo do Espírito Santo. Então nós podemos considerar as perdas entendendo de que Deus habita em nós. Nós não estamos, mesmo que essas perdas sejam ruins ou difíceis, e muitas vezes necessárias, como foi no caso do apóstolo Paulo aqui, nós precisamos entender que independentemente do que aconteça, Deus está conosco. Ele não só está conosco como companhia, como Deus habita em nós. Por meio do novo nascimento, nós somos feitos novas criaturas. E as novas criaturas que são nascidas em Deus têm a habitação do Espírito Santo nele, que é o Shekinah, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus que nos acompanha a todo o instante. Você pode considerar a perda, por quê? Porque sua dívida foi paga. Exatamente essa é a ideia de João 19, onde Jesus é preso, e então Pilatos decide atender o clamor da multidão. Pilatos vai fazer de tudo para tentar inocentar Jesus e não consegue. A multidão vai apertá-lo, que se ele libertar Jesus, Pilatos não é amigo de César. Então, por causa da sua reputação, por causa da glória do mundo, ele vai decidir entregar Jesus para ser crucificado. Os versos 17 a seguir conta a crucificação de Jesus. Então ele é pregado, lá está a mãe de Jesus, e Jesus passa a responsabilidade para João cuidar da sua mãe. É colocada uma placa em cima da cruz em hebraico, grego e latim, dizendo que Jesus é o rei dos judeus. E ele está na cruz, ele diz, eu tenho sede, e nesse momento em que ele está crucificado, ele vai dizer uma última frase: está consumado, tetelestai, está pago. Jesus pagou a dívida pelos nossos pecados. Então, nosso maior problema, e esse é um tema recorrente em toda a Escritura, onde quer que nós leiamos a Escritura, o Evangelho aparece nela. E o que é o Evangelho? De que todos nós somos pecadores. E qual é a boa notícia para os pecadores? Alguém pagou o nosso preço. Nós estávamos condenados ao inferno e nós fomos salvos dessa condenação por meio da obra de Cristo. Nós fomos salvos da condenação do pecado na justificação, em que Deus nos declara justos. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado por meio da santificação, e nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação, quando os nossos corpos serão transformados, e aí então não mais pecaremos, estará então consumado completamente essa obra. Mas essa obra já começou, porque os nossos pecados já foram perdoados. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo receberão perdão dos seus pecados. Então, por que nós podemos considerar por perda qualquer outra coisa? Porque os nossos pecados já foram perdoados. E isto é muito mais importante do que qualquer outra crise que nós estejamos enfrentando. Nós precisamos nos alegrar em qualquer circunstância. Nossa dívida foi paga. Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. E hoje nós temos paz com Deus. Por que você pode considerar a Deus? Considerar as perdas, porque você pode confiar nos desígnios de Deus. É exatamente a ideia de Provérbios 16, o versículo 3 e 4 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.
O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Ou seja, quando a gente está vivendo um tempo em que nós precisamos considerar as perdas, nós não podemos perder de vista. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Nada acontece sem que Deus esteja dirigindo com a sua mão soberana e poderosa. E os crentes precisam aprender uma coisa: nós temos que confiar nos propósitos divinos, que são maiores e melhores do que os nossos, porque no final tudo redunda para a glória de Deus. No final, todas as coisas contribuirá para o nosso bem maior. E nada, nada, nada poderá nos separar desse grande amor de Deus. Então, nós precisamos considerar essas perdas momentâneas por causa dos desígnios bondosos, maravilhosos e amorosos de Deus para seu povo. Por que você pode considerar as perdas? Exatamente é o que está em Filipenses 3. Porque você pode continuar prosseguindo para o alvo. Paulo começa escrevendo a carta aos Filipenses, é a carta da alegria. E ele diz logo no início: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos, alegrai-vos. E ele fala assim: eu não me aborreço de dizer as mesmas coisas. Ele está repetindo mais uma vez: vocês precisam se alegrar. Aí ele fala sobre para que tenhamos cuidados com o legalismo. Depois ele vai dizer da questão, né, das perdas que ele vai fazer, porque ele é uma pessoa que tem muitos ganhos. Então ele faz uma coluna de um lado dos seus ganhos, daquilo que ele considerava como ganho, sua reputação, sua linhagem, hebreu de hebreu, fariseu, irrepreensível. Ou seja, ele coloca a sua justiça, seus valores, sua formação acadêmica, sua instrução, sua reputação, já que naquele tempo, né, a vida religiosa era uma coisa muito apreciada. Então ele põe o seu status, o seu pedigree, a sua origem, a sua tribo, ou seja, toda a sua herança, que era seus valores, e do outro lado coloca da balança Cristo. E percebe que essas coisas não pesam nada, elas não têm valor algum. E ele entende que para receber a verdadeira justiça de Cristo, ele precisa considerar essas coisas como esterco, como coisas sem valor. Então, essas perdas que mexem com a nossa autoimagem, que mexem com a nossa reputação, são necessárias para que nós possamos receber toda a justiça de Cristo. Então, o que nós somos, o que os outros pensam sobre nós, pouco importa. O que importa é exatamente aquilo que Cristo fez por nós. A nossa autoimagem, então, é desenvolvida, é construída a partir do Evangelho, não daquilo que os outros dizem de mim, não daquilo que os outros pensam de mim, nem daquilo que eu mesmo acho sobre mim. O que eu tenho que entender é que agora Cristo constrói uma nova reputação, não que é minha, mas a de Cristo. Então vale a pena, Paulo dizendo que nós precisamos considerar todas as coisas como perdas. Seja privilégios, seja status, seja mesmo, até mesmo a formação. Por exemplo, ele fala que era da linhagem de Benjamim. Talvez aqui esteja se referindo a uma tribo importante, ou se referindo, por exemplo, à sua condição financeira. Ou seja, esse é o momento em que nós precisamos aprender a considerar as perdas. Se nós tenhamos perdas financeiras, se nós estejamos sofrendo perdas sociais em virtude desse confinamento, seja o que for, essas perdas não podem ser comparadas com o ganho que não pode nos ser tirado, que é a justiça de Cristo, que é o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essas são as perdas das quais são coisas que nós não podemos perder.
porque isso não está fiado nos nossos méritos. Por isso ele fala que eu seja achado nele. Em Cristo, isso nós não vamos perder. Nós podemos considerar as perdas materiais, nós podemos considerar as perdas da reputação, nós podemos considerar qualquer outra perda terrena, mas nós precisamos entender, o ganho das coisas eternas são incomparáveis, e isso que deve ser nosso alento, isso é que deve ser é nisso é que está nossa confiança, para que nós não sejamos destruídos ou ficamos entristecidos nesse tempo de crise. E ele continua, que ele não que ele haja alcançado, mas que ele prossegue para alcançar isso. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo pela qual também estou preso por Cristo Jesus. Ele fala, né? Uma coisa eu faço, irmãos, é que eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, ficar lamentando perdas, ficar chorando por perdas, não vai adiantar nada. Nós precisamos agora prosseguir. E em que nós vamos prosseguir? Primeiramente, preferencialmente, prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, Cristo Jesus. Nossa vocação não é financeira, não é social, nossa vocação é a vocação em Cristo Jesus. Essas coisas não podem parar nosso testemunho, não pode parar nossa pregação, não pode parar nossa adoração, porque tudo que está aqui é só um rascunho, é só um momento, porque são figuras ou são questões passageiras daquilo que é eterno, que não perece. E a prova disso está nos versículos 20 e 21, quando ele termina o capítulo dizendo que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, por que você precisa considerar as perdas? Primeiro, porque Deus habita em você. Deus, Ele tornou você um tabernáculo, por assim dizer. Ele habita em você por meio do Espírito Santo. A glória de Deus está em você. E isso faz com que você considere qualquer perda. Segundo, você precisa considerar as perdas porque a sua dívida foi paga. Você era devedor. Você estava condenado, mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e a cédula, a condenação, o título que era contra nós, foi rasgado por Jesus, porque Ele quitou a nossa dívida com a justiça de Cristo. Terceiro, você pode e deve considerar as perdas, porque você pode confiar nos bondosos desígnios, propósitos de Deus que são bondosos para a sua vida, e Ele está controlando todas as coisas para a sua glória. E em quarto lugar, você pode continuar prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão à sua frente. Então, continue caminhando, buscando a Deus, crendo, confiando, porque as perdas serão consideradas pelas vitórias, pelas graças maravilhosas que Deus nos tem dado, que são espirituais, que são eternas, e nada, nenhuma crise, nenhum vírus pode roubar de nós. Deus te abençoe. E eu queria orar com você então, o livrinho de oração das crianças. Hoje é o Salmo 29, a página 31 do livrinho. Você que não tem, pode baixar no nosso site para você orar com suas crianças. O Senhor abençoa o povo dele com paz. E aí eles descreve o versículo: o Senhor dá força a seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Então as crianças vão estar orando: Senhor, que bom é saber que somente com Deus eu consigo ter paz em um mundo com problemas.
Querido Pai, quero ter paz que só o Senhor pode dar. E hoje as crianças vão estar orando pelas crianças da Rússia, para que o Senhor abençoe e as guarde de todos os males e que elas não neguem a Cristo. Então, ore com a sua criança nesse momento ou em algum outro momento do dia. E nós também, eu quero orar com vocês hoje o Salmo 29, é muito pertinente. Há uma relação muito legal da Escritura, porque os textos, não importa qual texto da Bíblia que você esteja lendo simultaneamente. O McCheyne dizia que nós precisamos ler simultaneamente várias partes da Escritura, a fim de termos uma visão mais completa, ou mais total da Escritura. E assim também são os salmos que nós estamos orando. Esse salmo, nós oramos em forma de paráfrase, nós contextualizamos para que a oração, respeitando os temas dos salmos, mas que orássemos com base nas nossas necessidades locais. Então, Salmo 29, oramos, toda a glória seja dada a Deus na terra e no céu, pois o fim e o último de todas as coisas é a glória de Deus. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus pela beleza da sua santidade. O Senhor governa soberanamente sobre a natureza, comandando todos os eventos, e nada sai do seu controle. O Senhor controla as florestas, os animais, o fogo, os desertos, os terremotos, os maremotos, as enchentes, o furacão, os vulcões, tudo mostra sua glória. O Senhor governa soberanamente sobre a história, conduzindo todas as coisas conforme a sua vontade. Não há um evento ou um detalhe na história da humanidade que a mão soberana não esteja conduzindo para a sua própria glória. Glória ao Senhor, pois a sua voz é poderosa e cheia de majestade, e ela está registrada nas Escrituras. Senhor, não nos deixe subestimar o quanto o poder de Deus pode fazer em nossa vida por meio das Escrituras. Desperta em nós um amor inconfundível pela sua palavra, para que sejamos mudados. Batiza-nos por um zelo santo pela leitura devocional e pela pregação bíblica. Batiza-nos com o poder do seu Espírito Santo, para que tenhamos ousadia para testemunhar da glória do nosso bendito Salvador. Senhor, que o seu poder, que o seu povo desfrute da paz e da segurança em Cristo Jesus. Senhor, opera uma obra poderosa por meio da sua palavra na vida do teu povo, que hoje faz comigo esse devocional. Opere as tuas obras graciosas em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Deixe o seu like nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para você ativá-lo e receber os novos vídeos e novos assuntos e novos conteúdos aqui no nosso canal. Deus abençoe você. Amém.